E quando você olha para isso, você fala: Senhor, mas eu não tenho força nenhuma. Eu não tenho força para isso. Eu não tenho capacidade para isso. As circunstâncias já mostraram que eu não vou conseguir. Porque todas as vezes que eu pareço conseguir, a história se repete. O problema se repete. E por mais que pareça que eu estou levantando para caminhar, a onda vem e me dá um caldo de novo. E aí? Aí o Senhor diz assim: olha, existe um nível que eu quero te levar, que você ainda não alcançou, que você ainda não viu, não experimentou, mas eu tenho esse nível para você, por meio do sobrenatural, por meio do meu Espírito. Você só precisa começar a crer em algo que você ainda não acreditou, em algo que você ainda não experimentou, porque nós, irmãos, temos uma tendência a acreditar naquilo que a gente já viveu, a acreditar naquilo que pessoas já viveram, mas a gente não consegue acreditar em coisas que nós ainda não vivemos, não experimentamos. Algo que está além do natural. Nós estamos muito focados no natural. A nossa mente, os nossos olhos ainda estão muito presos no natural, naquilo que o ser humano faz. Porque quando você olhar para trás, você vai ver que você não tinha nada para se agarrar. Você não tinha em quem colocar esperança ou expectativa. Mas valeu a pena ter esperado no Senhor. Valeu a pena ter continuado, ter perseverado, porque o Senhor fez aquilo que o Senhor disse que faria. O Senhor me livrou, o Senhor me guardou, e olha eu hoje aqui. É isso que acontece, irmãos. Você olha para aquilo que Deus fez e diz: Senhor, mas realmente eu não tinha a mínima condição. Eu estava tão sozinho, eu estava tão carente, eu estava tão só, a solidão estava tão forte. O sentimento de incapacidade era tão grande. E as pessoas olhavam para mim e me olhavam por cima. Eu, aos olhos das pessoas, não era nada. Não tinha nada, não era capaz de nada. Eu era um rejeitado. Mas olha que o Senhor me abençoou. O Senhor me honrou. O Senhor me livrou, me guardou, me trouxe até aqui. É isso que Deus faz, irmãos. Agora crê nisso, aí que está a chave da bênção. É você acreditar em tudo isso no momento que você está no deserto. A Bíblia fala que Moisés, Deus, levou o povo pelo caminho mais difícil, o caminho do mar. Eles poderiam ter ido pelo caminho do deserto. Só que ali a Bíblia diz que eles iam encontrar os filisteus. E eles iam voltar para o Egito se eles encontrassem os filisteus, para a guerra. Então o que Deus fez? Moisés leva o povo pelo caminho do mar, para o povo não ter condições de voltar para trás. Por quê? Porque eles viram o mar diante deles e viram Faraó lá atrás. O próprio Deus colocou o povo numa situação em que eles não tinham para onde fugir. Porque se eles tivessem ido por outro caminho, eles voltariam para o Egito para ser escravos de novo. E às vezes nós somos assim, irmãos. Se a gente achar que existe uma outra saída, a gente vai por ela. A gente não luta, a gente não vence, a gente foge. É a nossa tendência. Então Deus faz o que com você? Ele tira de você todas as possibilidades de fuga. Você só tem uma escolha: é deixar Deus trabalhar, é confiar no sobrenatural. Quem disse, irmãos, para aquele povo que aquele mar ia se abrir? Fala para mim. Passou na cabeça de alguém que aquele mar se abriria? Nem na cabeça de Moisés não passou. Moisés, que já tinha visto o rio virar sangue, as pragas inundarem o Egito, já tinha visto a mão dele ficar leprosa, o cajado dele se tornar serpente. Moisés já tinha visto de tudo, a sarça ardendo lá em fogo, mas ele não imaginou que aquele mar pudesse se abrir. Ele não tinha como imaginar isso. E é isso que Deus está fazendo com você.
Não tem possibilidade natural mesmo não. Não adianta você ficar tentando achar uma lógica ou uma saída natural, você não vai encontrar. Mas eu tenho uma verdade para você. Você agora é um ser sobrenatural. Você se tornou uma pessoa espiritual, porque Jesus disse: aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Você é um ser espiritual, por isso agora o seu normal é crer no sobrenatural. O seu normal não é crer mais no natural. Então, enquanto a gente ficar com a nossa mente presa no natural, nós vamos sofrer. E aí Deus disse para Moisés: por que clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Pega o teu bordão aí e fira as águas. Então Moisés pega o bordão e tum, e aí o mar se abre. Aquilo que eles não imaginavam acontecer, aconteceu. Eles entraram, passaram, e ainda o mar caiu sobre os egípcios. Eles, além de passarem, os inimigos foram todos aniquilados. E aí Miriam dançou. Há quem diga assim que Miriam podia ter dançado antes. Não, tudo bem, mas ela celebrou, né? Irmãos, existe um sobrenatural para nós. Quem disse que codornizes vão para o deserto na quantidade que aquele povo recebeu? A Bíblia fala que as codornizes encheram por mais de quilômetro, numa altura de quase 1 metro de codornizes. Foi um vento, a Bíblia fala que Deus mandou um vento que levou as codornizes todas para onde o povo estava, porque eles pediram carne. Como aquele povo imaginar que aquelas codornizes iam aparecer ali no deserto, irmãos? Nós estamos tentando encontrar lógica, tentando explicar, tentando racionalizar a intervenção divina. Enquanto Deus está dizendo assim: olha, descansa, confie, acredite, eu vou entrar com uma intervenção. Irmãos, mas eu vou falar uma coisa para vocês: se a gente não ouvir isso de manhã, de tarde, de noite, às vezes, a gente não consegue crer. Por isso é tão importante. Eu falo para você: você comeu hoje quantas vezes? Fala para mim. Ah, pastor, estou de dieta, comi uma vez só. Nem. Mas é normal você comer uma vez só por dia? Quantas vezes você comeu hoje? Hoje eu comi, quando eu levantei, no almoço, um lanche, ainda comi uma frutinha. A gente vai comendo aí, né, algumas coisas. Daqui a pouco você vai comer, amanhã você vai comer de novo, não é assim ou não? Você come, não é? A palavra é a mesma coisa. É a mesma coisa, irmãos. Aquilo que você ouve aqui hoje, e você vai ouvindo, você não sabe, mas daqui a 10 anos, se você tinha que desenvolver um câncer, você não vai desenvolver. Sabe por que não? Porque o seu coração foi se enchendo tanto de que essa praga, essa enfermidade não vai te pegar, que ele não te pega. Agora, se você ficar no meio de pessoas que está sempre falando: ah, a enfermidade vai me matar, ah, não sei quem morreu de tal enfermidade, ah, você vai crendo naquilo. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio, e Jesus disse que o que contamina o homem é aquilo que sai da boca, que vem do coração. Se vocês crerem, vocês não vão fazer só o que foi feito a essa figueira, mas até a esse monte. Se vocês disserem: saia daqui e lança-te no mar, e não duvidar no coração de vocês, mas acreditarem que acontecerá o que vocês disserem, assim acontecerá. Olha a importância de você crer com o coração e declarar. Se você está ouvindo constantemente: você vai dar certo, Deus é contigo,
O Senhor está te guardando. Permaneça firme. A promessa dele não falha. Ele vai cuidar disso. Ele está cuidando disso. Ele está guardando sua família. Você vai passar por luta, sim. Você vai passar por desafio, sim. Mas o seu coração vai estar firme, que ainda que você passe pelas águas, ele não vai deixar você se afogar. Ainda que você passe pelo fogo, e você vai passar, as chamas não arderão em você. Você sabe que você está enfrentando. Davi disse: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele disse assim: certamente a sua bondade e a sua fidelidade me acompanharão enquanto eu viver. Você crê que a bondade de Deus e a fidelidade dele vão te acompanhar enquanto você viver? É isso que Davi acreditava. Salmo 23. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não é por poucos dias, não. Por longos dias. Então, porque Davi estava sempre meditando nas promessas, sempre meditando na palavra de Deus. E aí Davi recebeu uma revelação do cuidado do pastor dele. Ele me leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Ele disse assim, no Salmo 34, já fui velho, já fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi, ele fala coisas no Salmo 34, irmãos, fortíssimas. Ele fala assim: até os leões passam fome, mas de nada tem falta aqueles que buscam o Senhor. Olha isso, irmãos. Pensa, os leões passam fome. Já viu um leão passar fome? Tem que ter uma seca muito forte para um leão passar fome. Porque eu já vi vídeo na internet, o leão atacando até girafa, irmãos. O leão agarrado aqui, ó, subiu nas costas da girafa, os outros pegaram a girafa e derrubaram a girafa e acabou. A girafa tem uma pisada muito forte, por isso que eles não atacam girafa, né? Mas os leões estavam com tanta fome que eles atacaram a girafa. Mas Davi está dizendo que os leões passam fome sim, tem momento que o leão passa fome, mas de nada tem falta aqueles que buscam o Senhor. Ele fala assim: muitas são as tribulações do justo. E de fato, né, irmãos? O justo passa muita tribulação, não é? A gente enfrenta, irmãos, muitas lutas. A gente enfrenta. Mas ele não termina aí, ele fala assim: mas de todas o Senhor o livra. De todas. Eu gosto, irmão, dessas falas de Davi. De todas o Senhor os livra. Então é a sua fala. O que você declara diante da sua luta? O que você crê com o seu coração diante da sua luta? Como que eu faço para ter essa fé, pastor, inabalável? Se alimentando todo dia dessa verdade, da fé, do cuidado de Deus, da promessa de Deus, da bondade de Deus. E é claro também, né, irmão, da santidade de Deus. A gente tem que buscar a santificação, porque lá em Judas, não Iscariotes, Judas, irmão de Tiago, do Senhor, né? Tem uma carta aqui de Judas, antes de Apocalipse, tem um capítulo. Ele fala assim: edifiquem, irmãos, a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Olha só, edifiquem a vossa fé santíssima. Então a nossa fé tem que ser edificada, ela vai sendo construída, e ela é santíssima. Santíssima, a fé é santíssima. Eu falei aqui domingo, né, na verdade, até corrigir uma coisa, que lá em casa a gente não assiste filmes com classificação acima de 14 anos. Até 14 anos a gente assiste, sim. Mas 16 não dá, irmãos. E alguns filmes de 14 anos, quando a gente coloca, a gente tira. Porque às vezes não tem cenas de nudez, mas tem certas ideias, certas malícias, maldades que não dá para assistir. Então a gente tira. A gente vigia, irmãos, a gente procura vigiar o que a gente assiste, aquilo que a gente alimenta o nosso coração. Coloquei esses dias, liguei a TV, eu nunca assisto, nunca ligo, né? Eu vejo mais as coisas na internet mesmo, notícia, tudo na internet.
Liguei, estava passando uma novela lá que dizem que é bíblica. Mas irmãos, só pegação, vamos falar a verdade. Que novela é essa, irmãos? Fala que é bíblica, só pegação, beijação, agarração, conversinha mundana. Vai falar que colocar isso como bíblico, irmãos? Não tem nada de Bíblia. Nada de. A única coisa que tem de Bíblia nessa novela é o tema dela, né? Quais são os temas dessa novela? Davi, só o nome, Davi é bíblico, tá? Só o nome, Davi. O resto, pega um negocinho da Bíblia e enche de tralha. Acabou, irmãos, não virou mais novela bíblica. Quando você falar que uma coisa é bíblica, tem que ser uma coisa que edifica a fé. E não uma coisa que vai trazer mais carnalidade para sua casa. Porque dentro da novela tem tanta carnalidade, que você está se enchendo ali, que isso não está edificando sua fé, isso está tirando sua fé. A fé é santíssima. Judas 1,20. A fé é santíssima. Então, para eu manter uma fé forte em mim, eu tenho que me santificar. Amizades que só falam imoralidade, amizades que só trazem tralha, amargura, dúvida, incredulidade, isso vai entulhando a nossa mente. Por isso que uma vida também muito corrida, muito estressante, não vai deixar você crer. Porque você precisa de um tempo para refletir, para descansar, para ler, para meditar, para ouvir uma mensagem que te edifica. Se você tem uma vida muito corrida, sua mente não consegue pegar. A sua mente vai facilmente perder o que você ouviu. Porque a sua mente está num processo muito intenso de resolver coisas, de fazer coisas, de conquistar coisas. Então por isso que isso impede a sua mente de absorver. Você precisa de um tempo para refletir, para meditar, para orar. E oração, né, irmãos? Para finalizar, eu tenho que falar de oração. Se a gente não tiver uma vida de oração, porque quando você ora, você ajoelha e ora, você deixa o Espírito Santo a levar, a mortificar a ansiedade, a descansar em Deus. E aí você vai perceber que quando você começar a orar todo dia você tira um tempo a sós com Deus para orar. A me disciplinar, a controlar a minha língua, a controlar a minha alimentação, a controlar o meu sono. Você vai orar e você vai perceber que você vai adquirir uma coisa chamada domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Amor, benignidade, bondade, domínio próprio. E você vai ver que você vai administrar a sua vida de uma maneira diferente. Aquela tristeza que você estava tendo constante vai começar a diminuir. A ansiedade que você estava tendo vai começar a diminuir. A alimentação que você estava desregrada, você vai começar a controlar. Irmãos, parece uma coisa boba, mas você conseguir ficar dias sem determinado alimento. Por exemplo, o açúcar. À noite eu tenho vontade de comer um doce, um açúcar. Quando você vê que você não está conseguindo ficar um dia sem esse doce, sem esse açúcar, você já sabe, eu não estou conseguindo me controlar. A ansiedade está me dominando, a carne está me dominando. Eu não consigo ficar um dia sem esse programa de TV. Eu não consigo ficar um dia sem esse café. Parece que eu vou morrer se eu não comer. Aí você vai e começa a orar e a buscar e crer, né? Tem que crer. Você começa a perceber que você está conseguindo controlar a sua carne e a paz. Eu fui, irmãos, esses dias com a Roberta aqui num restaurante aqui, né? Comemorar nosso aniversário de casamento. Acabou que eu me arrependi, passei mal com o negócio que eu comi lá. Paguei caro para passar mal. Mas, irmão, se eu comer ali, comer na pracinha, eu comer em casa, eu estou bem, eu estou em paz, sabia? Desde que seja alguma coisa que eu gosto, assim, A gente foi no monte, a gente vai quarta-feira de novo, tá? A gente foi orar aqui no monte. Irmãos, eu orar no monte, eu orar no meu quarto, eu orar aqui, ó, para mim,
Então, se eu estiver em casa, eu estiver aqui, eu estiver na pracinha, irmãos, para mim, Jesus está em mim, a paz dele está comigo, eu estou bem onde eu estiver. É disso que eu estou falando. As pessoas, elas estão em aflição, elas estão em crises, porque elas não descobriram ainda que o Deus que elas servem habita dentro delas. E esse Deus traz a satisfação. E aí você não precisa ter muito, você não precisa estar viajando, você não precisa estar fora de casa, você não precisa também estar preso a certas coisas. Por quê? Porque você está em paz, você está bem onde você estiver, porque você é que leva a paz para onde você vai. Jesus disse assim: em toda cidade que vocês chegarem, diga, paz seja convosco. Se lá tiver um filho de paz, a paz pousará sobre ele. Se essa cidade ou essa casa não receber vocês, saiba que a paz voltará para vós. Ou seja, você leva a paz. É você que ministra sobre as pessoas. As pessoas têm que se sentir alimentadas quando conversar com você. E como que eu faço isso? Ouvindo e se alimentando. E isso vale para mim, para você, para qualquer filho de Deus. Se nós relaxarmos e pararmos de ouvir e se alimentar e meditar e aprender e crescer, acreditar em algo que você ainda não acreditou, nós, irmãos, estamos aqui num desafio. Todos os dias, cada mês, cada ano, acreditar um pouco mais naquilo que a gente não acreditava no ano passado. Quando você olhar para trás, para 5 anos atrás, você vai dizer assim: a minha fé hoje é maior do que era 5 anos atrás. Hoje eu creio melhor do que eu acreditava 5 anos atrás. Hoje eu confio em Deus muito mais do que eu confiava 5 anos atrás. Hoje eu descanso em Deus muito mais do que eu descansava 5 anos atrás. Por quê? Porque hoje você conhece coisas que você não conhecia 5 anos atrás. Você sabe de coisas hoje que você não sabia 5 anos atrás. E é por isso que eu digo, a família só fica melhor. O marido se torna um marido melhor. A esposa se torna uma esposa melhor. O filho se torna um filho melhor. Por quê? Porque agora essa família está crescendo na fé. E está aprendendo coisas que não sabia há 5 anos atrás. Agora, se eu continuo pior, se eu estou piorando, é porque eu estou parando de ouvir. Eu estou parando de aprender. Irmãos, nós nunca vamos parar de aprender enquanto estivermos aqui. Tem algo para a gente aprender, claro que tem. No capítulo 4 aos Efésios, a partir do verso 11, fala que Deus estabeleceu na igreja pastores, profetas, evangelistas, mestres e apóstolos. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o crescimento do corpo, para chegarmos na estatura de varões perfeitos, na mesma medida da plenitude de Cristo. Isso significa, e antes, o verso anterior, ele fala assim: não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Isso significa, irmãos, que a nossa caminhada com Cristo é uma caminhada de crescimento na fé. Ah, mas eu já ouvi o pastor falar isso. Estou ouvindo de novo. Você também come arroz com feijão todo dia e você não enjoa. Vou comer de novo, amanhã eu vou comer de novo. Vou, claro. Vocês estão entendendo? Quando a gente passa a gostar do simples, daquilo que é básico. Essa fé é básica que eu estou ensinando aqui para vocês, mas é todo dia você vai ouvindo, você vai ver o que vai acontecer. Você vai ter disposição para o dia, você vai estar bem alimentado. Então isso que acontece com as pessoas. Começam a não ouvir a palavra sempre, a dizer, isso eu já ouvi. Não é bem assim não. E aí, irmãos, começa a vir a fraqueza. A pessoa não percebe que está ficando fraca. Sansão nem percebeu que ele estava fraco. Quando amarraram ele achou que estava forte ainda.
até que ele viu que a força tinha ido embora. É a mesma coisa, irmãos. A unção, se você não tiver cuidado, você vai perdendo essa unção sem perceber. Quando você vê, você está sem força nenhuma. Você vai perceber que você vai orar e não vai crer. O medo vai te dominar, a insegurança vai te dominar. Por quê? Porque você deixou o básico, deixou o simples, deixou o arroz com feijão. Arroz com feijão é alimento sólido, irmão. Não é para criança não é para bebê não. É para quem já alcançou uma certa maturidade. O leite sim é para beber, arroz com feijão não. Então não pense que o arroz com feijão que você come não seja a necessidade que você tem para se manter forte. Vamos pôr de pé, vamos agradecer a Deus.